E você sabe que você falando aí, né, dessa questão quando começou, eu sempre gostei muito e fui muito ligada com a questão da imagem, porque a minha mãe também sempre foi muito vaidosa, muito cuidadosa, e a gente tem várias histórias, sabe, dela contando que eu queria colocar pulseira no braço o tempo todo, e aí, ai mãe, eu quero pulseiras, eu falava tudo errado, mas eu tava querendo colocar pulseira no... Já sabia o que queria, né? Já sabia, o que eu queria. O importante era isso. Isso é muito legal. E aí, assim, ela me conta que, né, às vezes ela nem me dava, eu ia lá, pegava no guarda-roupa, de repente eu tava com as roupas dela, com os sapatos dela, e eu sempre gostei muito. Inclusive, né, com o decorrer do tempo, eu participei de desfiles, sabe? Então, de alguma forma, eu sempre tava ali envolvida nessa área, né, de moda, imagem, de alguma forma. Então, fiquei um tempo ali nessa área e logo, né, me casei e tal, viemos embora pra cá. Quando eu vim pra cá, eu tinha já esse sonho muito latente no meu coração de ser mãe. Então eu falei, eu preciso ser mãe, eu quero ser mãe, e fui em busca disso. Só que essa concentração muito grande em ser mãe, eu acho que me travou um pouco ali, eu não conseguia. Falei, olha, quer saber, Deus? Vai, faz aí o Senhor que eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. E nesse momento, o que eu fiz? Fui empreender. Fui empreender junto com uma amiga. E aí eu falei assim, amiga, a gente vai então agora abrir um negócio, uma loja itinerante. Que nós vamos comprar as roupas. Eu sempre gostei muito da questão do algo personalizado, sabe? Do atendimento personalizado. Não é nada assim, eu tenho uma tabela aqui, escolhe o que você quer. Não, quem é você para eu entender o que você precisa? Legal. Isso é muito bacana, né? E lá eu já sempre tive esse cuidado. Nós abrimos então essa loja itinerante. Eu ia junto com a minha amiga para São Paulo, eu escolhia cada peça, cada tecido, cada acabamento, eu olhava cada detalhe. E dentro dessa loja, né, nós fomos estudar sobre tipos físicos, né, sobre caimento dos tecidos e tal. Então eu já fui para esse caminho. Para dar esse atendimento personalizado para as minhas clientes. Para entender o que você ia vender, porque claro. A loja você precisava saber o que vai vender ali. Né? Valor agregado fantástico. Não é? E aí o que eu queria? Eu não queria ficar com uma grade gigantesca de roupa. Não, justamente. Eu queria ir lá e falar, é isso aqui que eu preciso, eu vou levar para essa cliente o que ela precisa. Não ficar com roupa parada e tal. Então eu conhecia muito das minhas clientes, né? Entendendo também, estudando, e ia trazer essas roupas. E como que era? A gente ia para os cafés que as meninas montavam nas empresas, em suas casas, e a gente levava uma mala arara. Sim. Abria essa mala, ela virava uma arara. E essa aí... história parece ser tão comum, né? Acho que 90% das mulheres já viveu isso, gente. Nossa, mas é muito bacana porque assim, não era só mais uma. A gente ia pra fazer a diferença mesmo. Sabe? A gente juntava aquelas mulheres ali pra realmente trazer transformação, pra realmente resgatar, sabe, a autoestima. Muitas mulheres, até hoje. Vocês não vão voltar com a Sophie? A gente colocou a marca como Sophie. Vocês não vão voltar com a Sophie? Porque era isso. Elas ligavam, a gente estava lá com as roupas. E como elas, né, já sabiam desse cuidado que a gente tinha, elas nem se preocupavam, porque eu chegava lá com a roupa que ela precisava. Sim, olha Você só. entendeu? E eu tenho clientes, né, daquela época até hoje, que já, inclusive, são minhas clientes de consultoria de imagem, mas que têm roupas, inclusive, daquela época. Só para você entender o cuidado que nós tínhamos nessa escolha, sabe? Nessa coisa de realmente trazer para essa mulher esse cuidado, esse carinho, ela se sentir amada, sabe? Não é só mais uma roupa que vai fazer parte do seu guarda-roupa. Elas nem conseguem se desfazer das roupas. Por tanto cuidado que teve ali, né? Aquele acolhimento, aquela atenção que teve, né? É isso mesmo. Então, eu fiz isso nesse período e, gente, bem no início dessa empreitada, eu fiquei grávida. Falei, olha, eu precisava realmente dar uma desconectada, né? Porque eu só tava vivendo em torno disso. E aí, nisso, né, como eu queria muito e era um sonho, eu falei,
Então agora nós vamos dar um tempo. Eu acho que é muito melhor, porque eu preciso viver essa maternidade. Sim. Eu preciso, era meu sonho, eu sempre sonhei, desde mocinha. Então eu preciso viver a maternidade. Então a gente, né, parou ali a Sofia, fui viver a maternidade, Emanuel chegou, 4 anos, Emanuel, eu engravidei de Samuel. Vamos abrir um parênteses aqui? Você falando em relação à maternidade, sempre sonhei. Hoje em dia a gente vê que não tá mais assim, né? Hoje em dia as mulheres temem em ter um filho, né? E é parte do projeto de Deus pra nós, né, gente? Né? Que dom que a gente tem, coisa que os homens não têm, não teve esse privilégio, né? Nós temos o dom de gerar. Isso uma dádiva, no campo né? espiritual quanto no campo físico, né? Sim. E você acredita muito no que esse seu desejo? Envolve muito, eu fico pensando muito na parte psicológica mesmo, envolve muito a sua unidade com a sua mãe, esse amor, esse acolhimento todo que você teve. Porque se a gente for ver por outro ponto, a gente sempre, eu falo isso pro meu esposo, a gente sempre brincou de boneca, né? De mamãe e filhinho. Então a gente já cresce com essa coisa, né? De ser mamãe e filhinha e cozinhar. Por que a gente cozinha, né? A gente vamos brincar de cozinhar, vamos brincar. Pega o feijão da mãe, põe no copinho. É verdade. Então, o que você acha que despertou esse sonho maior? Porque a sua busca maior, que eu consegui entender aqui, era ser mãe. Sim. Só que dentro dessa busca existe algo muito maior. Sim. O propósito de Deus em tua vida, que é isso, é o que você vive hoje, o ajudar, o amor, a atenção, o carinho. Então, primeiro precisou despertar, olha só, né? Precisou despertar esse propósito seu em cuidar de vidas para que o seu sonho viesse. Porque o Senhor conhece, né? O Pai conhece tudo que a gente quer, conhece, ele quem informou, né? Ele já sabe de tudo como vai ser. Mas primeiro eu vejo que teve que ter esse despertar do propósito, mesmo que tenha sido seu sonho. Isso. Ali, o seu sonho estava ali, guardadinho, pronto para o momento certo. Mas a partir do momento que seu propósito despertou e esse desejo insano, esse sonho, você acredita que partiu do quê? É exatamente isso da criação, porque hoje... Gente, ser mãe é maravilhoso, né? A maioria não planeja. Eu tenho a minha tem 13 anos. Não foi nada planejado. Nada, não foi nada. Mas assim, é uma coisa... Não tem, né, como explicar. Não tem explicação. Então, eu fico imaginando pra quem tem esse sonho mesmo, pra quem tem o desejo. Porque a maioria pergunta, ai, gente, não planejei, filho. Veio aqui, né? Aconteceu, né? Agora eu não posso tirar, né? Assim, então, como é essa... Entende o que eu tô Sim, eu querendo? entendo. Na verdade, assim, a minha mãe sempre foi uma super mãe, sabe? Uma mãezona que teve que sair para trabalhar mesmo tendo a gente, né? E assim, eu sempre fui do amor, do contato, de estar junto, de estar próximo. E quando eu não tinha essa mãe próxima, para mim era muito difícil, né? E eu, inclusive, quando me casei, eu falei com meu marido, falei, olha, quando a gente for ter filho, eu quero estar com o nosso filho. Porque, assim, era o meu sonho, sabe? Claro que tudo que a minha mãe passou pra nós, o carinho, o amor, o cuidado, isso foi, né? Não tem preço, não tem que explique. Mas eu queria viver, talvez, né? Ali dentro do meu lar, o que eu não pude viver tanto com a minha mãe. Porque ela não pôde ficar tanto com a gente, né? Ela tinha que sair pra trabalhar. Ela e meu pai. Então, a gente tinha que ficar com babá, a gente tinha que ficar ali, né? Então, assim, não era fácil. E aí eu falava, não, pra mim eu quero que seja diferente. Eu sempre sonhei, sabe? Ser mãe. Então, assim, essa foi a minha busca. Casei, gente, preciso ser mãe. Por causa disso, eu acredito também, né? Então, isso me moveu muito. Eu acredito que foi isso, sim, que me moveu bastante. É interessante, né? Um pouco da história do Johnny com a sua é o ressignificar, né? Muito isso. na história é o ressignificar. Porque, poxa, minha mãe não tinha tempo. Então, às vezes acaba criando o medo, né? Isso. Será que eu vou ser como minha mãe? Eu não vou nem ter filho pra não ter tempo de fazer isso. Não, você já ressignificou de princípio. Não, eu vou fazer isso. Mas você sabe por quê? Porque eu sei que pra minha mãe era muito difícil. Né? Eu sei, porque ela sempre, né, nos amou tanto, nos cuidou tanto. Eu sei que pra ela, se ela pudesse, ela ia ficar com a gente.
entendeu? Isso é Mas não bonito de dava. entender. Não tinha como, entendeu? Então eu falo, gente, mas eu vou buscar isso, eu vou querer fazer diferente, eu vou querer que os meus filhos, né, estejam ali embaixo das minhas asas. E eu fiz isso. O Du falou, não, né, vai, pode sim, vamos fazer dessa forma. Então eu que cuidei, eu amei, fiz tudo, brincava, fazia, acontecia com essas crianças, Que sabe? Hoje eu gostoso. tenho 2, né, um de 8, que é o Emanuel, e o Samuel de 4. Quando o Samuel chegou, eu me senti deslocada. Eu me senti perdida, sabe, na minha essência. Falei, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Eu me lembro que o Du chegou e falou assim, meu bem, você tá se sentindo bem? Falei, opa, isso não é normal, isso não é legal. Fazer essa pergunta. O homem fazer essa pergunta, ele tem essa percepção. Meu bem. Eu falei, ué, por quê? Nem eu sabia, nem se eu tava ou não Sabe, agora. porque eu tava ali, é assim, a maternidade, ela chega, ela é maravilhosa, né? Eu falo por causa dessa... da gente tá vivendo um sonho, né? A realização de um sonho. Só que ela também é desafiadora. Com certeza. Gente, é muito desafiadora. A gente não tem que só, né, deixar ela aqui a coisa mais linda do mundo. A gente Não é a também tem que ser boneca mais, sincera, né? Não é mais a boneca Não. que a gente brincava, É um né? desafio muito grande. E dentro desse desafio, nós mulheres que nos entregamos muito, né? Quando a gente vai fazer, ter esse cuidado com a nossa casa, com a nossa família, quando a gente entende, né, esse propósito de Deus para nós, a gente acaba se deixando de lado. Não tem jeito. Sabe? E acaba se Sacrificando. perdendo. Acaba se sacrificando. Não na verdade. isso. E aí a gente esquece de viver pra gente, É verdade. né? Que é desnecessário, né? Se a Não gente tivesse essa... precisa. Não precisa. Pra mim foi assim. Então o que o Du veio me perguntar foi isso. Você não tá meio perdida de você? Você, Chinarli, que sempre foi toda cuidada, né? Se preocupou sempre com o autocuidado e tal. Eu não tava tendo isso, sabe? Então, assim, eu ia olhar pro meu guarda-roupa, eu não me identificava, daí já me dava preguiça, eu não queria fazer nada. Falei, não quero me arrumar, não vou viver aqui. O que eu tenho que Agora eu viver, sou mãe. eu sou mãe. Então, isso foi muito ruim. Mas eu sentia isso também, né? Tava Sim. ruim pra mim. Então, quando ele falou, aí a chave, né, virou. Olha que Aí eu bom. falei, não, então eu vou orar. E fui orar. Falei, Deus, eu quero sim fazer algo, mas eu não quero fazer algo que não tenha a ver com o seu propósito. E aí eu fui linkando pra ele. Falei, Deus, eu amo cuidar de mulheres, eu amo estar junto com elas. E eu sei que muitas estão passando pelas mesmas dificuldades que eu tô passando. Sim. Então, que se o Senhor for apresentar alguma coisa para eu fazer, que seja para mim, mas que transborde para outras. E isso foi assim, eu me lembro perfeitamente dessa oração, sabe? E aí, é aquela coisa com Deus, né? Os negócios com Deus é rápido, assim, vai acontecendo. E veio, eu comecei a descobrir a consultoria de imagem e vi a baita transformação que causa na nossa vida. O tanto que isso é um resgate, assim, né? Você fala que sozinho não dá pra fazer. Eu falo, gente, não tem como, sozinho você não consegue. Você precisa de alguém, você precisa de uma ferramenta, você precisa de algo que vai te tirar ali, né? Que vai te resgatar. Então, a consultoria, ela veio de encontro, sabe? Com esse momento. E eu me lembro que quando eu fui buscar a escola para estudar, eu vi o slogan que era o ser para vestir. Eu falei, Deus, é isso. Tá aí. Tá aí. Pronto. Né? Porque eu Quer não a posso resposta? também sugerir para uma mulher mudanças das quais não tem a ver com ela. Sim. Eu preciso também considerar a essência dela. Ela tem uma história. Eu tenho a minha história, a pessoa tem a sua história. Então, quando eu fui fazer essa formação, Deus me falou até nisso, né? Nessa questão do slogan lá da escola. E aí fui falar com o Eduardo falou, não, então tudo bem, vamos fazer. E, gente, tudo colaborou. Porque a gente mora aqui em Campinas sozinhos, né? Não temos família. Todo mundo lá no Mato Grosso. Mato Grossense. E aí, o que aconteceu? Eu fui, né, pra fazer essa formação em São Paulo. Minha mãe conseguiu vir de lá pra cá pra ficar Pra com cuidar os dos meninos. E eu fui pra fazer essa formação. Samuel tava novinho, gente. Bebezinho. Mal engatinhava. Eu fui embora. E um desafio também, Um desafio né? muito grande. Se você quer, né? É o que o Johnny passou pra gente, né? Você Né? quer, então busca pra ter. Né? E eu então tenho você muito isso, viu, entendeu, Johnny? você quis
E Mas- você foi buscar, realizou o seu sonho, né? É muito Me legal essa desafiei, história. né? Pra Realizou o fazer. seu sonho, viu que chegou um período que, opa, peraí, Agora, teve o teu esposo pra te dar Né? essa, né, esse despertar, ó. Agora, e você? né? Então, calma, seu sonho tá ok. Então, agora vamos em você de novo, vamos voltar no propósito. Não né? é isso mesmo, porque realmente eu tava cumprindo ali um propósito. Eu me lembro até que eu comentei com a pediatra do meu filho. Falei, olha, eu tô me sentindo como se tivesse inútil. Ela falou, não, você não é inútil. Imagina, você é mãe, você é muito útil. Mas não era isso, eu não tava Sim. falando disso. Eu tava falando de propósito para que eu também me sentisse, né, fazendo parte desse reino, ajudando o meu próximo, Sim. né? Eu estava assim ajudando os meus filhos, colaborando ali, mas tinha algo, né, que podia acontecer além Sim. dali. Então eu ia de ônibus para São Paulo, 4:30 da manhã, o ônibus pegava ali perto de casa em Campinas, porque o Du tinha que trabalhar, né? E não dava para ir de carro. Imagina, função, a gente com carro, função não tinha como. Sim. Então eu pegava esse ônibus fretado, que ele me deixava bem na avenida de onde eu ia fazer, ficava o dia inteiro lá estudando e voltava. Imagina, então foi realmente, sabe, eu me desafiei, falei, eu preciso. E assim, me desafiei por quê? Porque o propósito estava envolvido. Era Né? maior. Não tinha a ver só comigo, sabe? É isso, foi pra mim, foi maravilhoso, eu me senti num gás, sabe? Falei, é isso. Voltando. Isso, tô voltando, tô me, né, chegando de volta. Sim. Então, assim, foi muito bom, mas eu falei, é isso, não vai ser só pra mim, não vai parar só em mim. Vai atingir E o outro. hoje, você fazendo essa consultoria, o que você vê de mais, a maior dificuldade, tanto para você, para levar para o seu cliente, quanto o cliente? Como é essa percepção? Se alguém... acredito que existe um pouco a falta de conhecimento nessa área. Eu confesso Sim. para você, antes de te conhecer, nem imaginava. Não Lembra é? a primeira vez que eu conheci Shinali na igreja, veio tal de paleta de cores. Falei, meu Deus, paleta de cores. O que é Aí- isso, O né? que é isso, né? Aí tinha que comprar paleta de cores pra usar na staff do grupo Elas e etc. Cheguei na loja, gente, paleta de cores, isso aqui que eu preciso. Me ajude, Não fazia né? noção de nada, de nada. Aí, as moças da loja também não, viu, gente? Né? Não, preciso É mandar o seu porque contato isso. pra elas, Chico. Já dá. Já manda aí meu contato, Preciso gata. mandar. Aí me ajudaram, ela me elogiou, tá ótima, perfeita, acertou, Isso. acertei, graças a Deus. Verdade. Então, às vezes, existe essa falta de conhecimento e até um preconceito. Ai, vou lá pra lá falar qual que é a cor que eu tenho que usar. Usa a cor que eu fútil, quiser. né? É muito Então- associada, essa área é muito associada à futilidade e à moda. Sim. Mas a consultoria de imagem, ela não tem nada a ver. Por quê? Porque a consultoria de imagem, ela fala de linguagem não verbal, de mensagem não verbal. Sabe? A gente tá falando de algo que todo mundo precisa. Sim. Você não sai na rua sem roupa, Não, não é? Sim. Não, E eu- como... essa questão da cartela de cores, eu fazer só um adendo aqui. Para mim, cartela de cores era só para escolher. Por exemplo, eu trabalhei em Pra fábrica de pintura de casa, sou construtor. Então, Depois que eu fui identificar isso, e faz todo sentido, não né? é? Por exemplo, eu sou homem, né? Sou hétero. Glória a Deus. É. Glória a Deus. E aí eu vejo minha mulher se arrumando, né? Não é? A Simone é fantástica, então ela vai se Linda. arrumar e tal. Aí eu fico olhando, aí eu vou lá. Comecei a observar o que combina comigo depois dessa conversa Não é? aqui na Lagoinha. Olha só. tá Olha vendo? lá, porque faz todo sentido, tá? Então, assim, tudo que a gente veste, nós precisamos pensar. Tem que ser intencional. Não é simplesmente uma roupa de qualquer jeito, tá? Existem estudos das cores, o que as cores causam, as sensações que as cores causam nas pessoas. Então, tudo tem um sentido, não é do nada, foi criado do nada, inclusive isso não foi criado de ontem pra hoje, tem tempos. A sua cor foi intencional hoje, porque o verde com esse tom claro, pra trazer leveza, pra trazer Eu já ia calma, perguntar isso. Falava, vem cá, dá uma pincelada aí Não, na gente, fala o que é que a gente está Exato. transmitindo Lá aí. no meu empreendedorismo Não é? na área da estética tem a cromoterapia. Então, o verde, natureza, Ah, relaxamento. Ó, ela foi Vixe, intencional. deu ruim pra mim hoje, então
Ele quis se esconder, Chico. Pronto, a quis. roupa revelou. No pretinho básico, No pretinho né? básico. Mas você vê, olha como que isso é legal, né? É justamente isso, é intencionalidade. Eu falo, se eu tô querendo ir para um local e eu quero criar conexão com aquela pessoa, eu quero trazer leveza, eu quero deixar um ambiente bem bacana e tranquilo, eu preciso trabalhar as cores também. Deu ruim Sim. pra mim hoje, gente. Tá vendo? Mas É porque você intencional. ainda não conhecia, não é verdade? Exatamente. Agora um pouco mais. Já tem Agora a vou ter que Simone, fazer agora vou nesse... ter que fazer a minha Agora fica só, aqui. pessoal. né? Já fica personal aqui pra você, tá? O contato ao vivo, vocês já se programam, aí já agendam um horário com ela. É verdade. Né, Porque Chico? é isso. Eu não faço só o trabalho com mulheres, tá? Eu também faço trabalho com homens. A Perfeito. minha formação é com homens Viu,